de Deus. Eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus nessa noite. Evangelho de Lucas, capítulo 5, uma passagem bem conhecida. Todos acharam? Amém? Aconteceu que ao apertá-lo, a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. E isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante será pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém? Deus abençoe essa palavra maravilhosa nessa noite. O nosso tema dessa noite é esse: atitudes que fazem a diferença da nossa vida. Vamos orar nessa hora. Abaixe sua fronte. Amantíssimo Deus e eterno Pai, neste momento que estamos aqui na tua casa de oração, Jesus, fala conosco neste momento da palavra, neste momento que necessitamos receber este maná do céu, que venha fortalecer a nossa fé e o nosso coração. Dirige nessa noite, para que possamos sair deste lugar diferente como entramos, ó Pai. Que a tua palavra, ela seja viva e poderosa neste lugar. Eu tão somente entrego na tua presença e já te agradeço, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Em 1985, eu me lembro que eu trabalhava numa grande empresa. E neste ano de 1985, ali, eu comecei a
a presenciar algumas mudanças. Nós trabalhávamos ali grande computador que recolhia todas as informações, que tomava uma sala tão grande, porque naquele tempo ainda não existia o que se tem hoje. E os anos foram passando, e tudo isso foi crescendo, a computação, a multiplicação da informática, ela criou novos meios de difundir novos computadores, e chegamos ali a viver uma época de microcomputadores que foi se instalado em cada uma das mesas, se tornou computadores de rede que direcionavam a informação a um computador central. E de lá levava a informação para o país do exterior. Tudo isso foi crescendo. Tudo isso aconteceu numa época quase 30 anos atrás. E nós vemos esse advento da informática, começou a cada vez mais surgirem aí os notebooks, surgirem aí os celulares, e tudo se passou a ser realidades pessoais que todos nós não conseguimos mais viver sem estes instrumentos. Eu me lembro que em 1985, eu não imaginava que tudo isso aconteceria. Toda essa mudança jamais passou pela minha cabeça de ver hoje como essa realidade mudou tão rapidamente. Eu não imaginava que nesse tempo eu teria 3 filhos. Eu tinha um filho somente naquele tempo. Eu não imaginava que eu seria um pastor. Eu não imaginava que eu estaria morando na casa que eu moro hoje. Eu creio que você também, há muitos anos atrás, se você for olhar para hoje, você não podia imaginar o trabalho que você está presente hoje, a sua família como cresceu, os seus filhos que o Senhor providenciou para você. Tudo isso aconteceu num tempo muito distante, mas quando nós olhamos para esse tempo, nós vemos que muitas coisas aconteceram na vida de todos nós. Agora, olhando para esse lado, eu comecei a ver que do jeito que essas mudanças aconteceram, você pode imaginar o que virá daqui a alguns anos lá na frente. Você pode prever o que está preparado para você daqui a muitos anos. O que pode acontecer na nossa casa no futuro. O que Deus tem preparado para você. Você pode imaginar o que Deus está preparando para você viver daqui a alguns anos. Coisas extraordinárias eu vi nesse tempo. Coisas maravilhosas de Deus aconteceram nesses 30 anos. Eu começo a pensar o que me espera daqui a alguns anos. Talvez você não poderia imaginar essas dificuldades que você está passando hoje, estas circunstâncias que estão acontecendo na tua vida, você jamais imaginou. Essa palavra dessa noite, ela vem me mostrar algo extraordinário que o Espírito Santo de Deus me mostrou. Porque aqui Jesus, ele
começa a estar ali convivendo com os discípulos, e em mais particular com a vida de Pedro. Você já imaginou como Pedro era aqui? E como Pedro foi lá no livro de Atos dos Apóstolos? Quando você vê o livro do Atos dos Apóstolos, você se surpreende. Aquilo que Pedro era e aquilo que Pedro aconteceu na sua vida. A palavra do Senhor nos diz que a sombra de Pedro curava. A palavra de Deus nos diz que certa vez ele ressuscitou a mulher chamada Dorcas. À porta do templo, ele levantou um homem coxo. Através da vida de Pedro, 3.000 almas se converteram num dia só. Pedro jamais imaginaria que ele viveria esse tempo. Pedro jamais imaginaria que tudo aquilo que o Senhor Jesus, quando estava com ele, estava andando com ele, ele jamais teve a ideia que através da sua vida, o Senhor ia realizar coisas maravilhosas e poderosas. Agora eu olho para a vida de Pedro, e vejo, igreja, que Pedro teve algumas atitudes aqui, que fizeram toda a diferença na sua vida. Pedro realizou algumas coisas que me chamaram muita atenção, que eu nunca parei para pensar. Porque a nossa atitude hoje vai refletir o teu amanhã. As nossas atitudes hoje vão determinar o nosso futuro. Vão determinar diante de Deus aquilo que o Senhor tem preparado para você. Olhando para esse texto, a primeira coisa que eu vi é que Pedro coloca o seu barquinho à disposição de Jesus. A palavra do Senhor nos diz, no verso número 3, que Jesus entrou num dos barcos que era de quem? De Simão Pedro. Jesus entra num dos barcos que era de um dos seus discípulos. Pedro poderia ter dito: Senhor, não, esse barquinho está um pouquinho velho, esse barquinho não está preparado para o Senhor, esse barquinho está com problemas, tem uns barquinhos mais bonitos, tem uns barquinhos melhores aqui na praia. Mas Jesus vai no barco de Pedro, vai no barquinho, porque Jesus queria começar a trabalhar na vida de Pedro. Quantas coisas que o Senhor quer entrar na nossa vida que se acham disponíveis, igreja. Quantas coisas que o Senhor quer adentrar dentro de nosso coração, dentro das nossas atividades, que nós estamos deixando disponíveis para Deus. Quantas realidades que o Senhor Jesus, Ele vai de encontro, e muitas vezes nós não estamos preparados para disponibilizar na mão do Mestre, na mão do Senhor dos Senhores, o Deus dos deuses. Quantas coisas que o Senhor muitas vezes vai de encontro à nossa vida, e o nosso barquinho não está preparado. Esse barquinho, ele pode representar a nossa casa, esse barquinho pode representar a minha vida profissional, esse barquinho pode representar a minha vida secular, esse barquinho pode representar a minha vida estudantil, o meu trabalho. Quantas vezes o Senhor Jesus foi de encontro a você,
querendo usar o seu barquinho, a sua atividade profissional, querendo usar aquilo que você realiza nesse tempo, para que através da tua vida você seja um canal de bênção nas mãos do Senhor. Será que o meu barquinho está disponível para Jesus? Jesus, eu estou aqui. Pode usar, Jesus. Pode tomar ele nas tuas mãos. Porque tudo que o Senhor me deu é teu, Senhor. Eu só estou aqui para administrar aquilo que o Senhor me deu. Eu só estou aqui para colocar à tua disposição. Porque tudo que o Senhor me deu, o Senhor vai me recolher um dia. Pedro, naquele momento, ele entende que aquilo era do Senhor Jesus. Ele entende que a sua vida profissional, a sua vida material, ele entende que tudo era de Deus. Sabe, irmãos, nós precisamos estar atentos nesse tempo. Precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Porque Deus está querendo usar-nos nesta geração corrupta e nesta geração perversa. O Espírito Santo de Deus está nos incomodando nessa última hora. O Espírito Santo de Deus quer nos fazer instrumentos nas suas mãos nesse último tempo. E nesse momento, eu creio que o Espírito Santo está falando com você. Nós temos muitas dificuldades de entregar nas mãos do Senhor aquilo que é dele. Muitas vezes temos dificuldades de entregar ao Senhor o dízimo, as ofertas para missões, qual os homens de Deus vão ali levar a palavra de Deus. Temos dificuldades de abrir o nosso bolso. Temos dificuldade de levar pessoas a Jesus. Mas nunca olhamos que aquela porta de emprego que o Senhor abriu foi porque o Pai olhou para você e confiou em você, e viu a tua fidelidade, viu o teu amor para com Ele. O Senhor tem nos levado nesse momento. O Senhor tem nos levado nesse tempo a começarmos a enxergar. Esse barquinho é emprestado. Esse barquinho não é meu. O Senhor me deu. É do Senhor. Eu não posso levar nada desse mundo, igreja. Deus me colocou somente como alguém que cuida das coisas do Senhor. Segunda coisa que eu vi nesse texto, segunda atitude de Pedro, que me chamou muita atenção, é que Pedro foi obediente. Diz a palavra do Senhor no versículo número 4, que Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, vai ao fundo, vai bem lá no fundo e lança as tuas redes. Irmãos, quando Jesus proferiu essa palavra para Pedro, o que é que Pedro estava fazendo? O versículo número 2, ele nos diz, Pedro estava fazendo o quê? Parte B, lavando as redes. Quando Jesus profere essa palavra, Pedro, lance as redes, Pedro estava lavando as redes. Pedro tinha trabalhado a noite toda, não tinha pego nada, cansado. Pedro estava
cansado. Aquele dia não era mar para peixe. Estava ele lavando as redes. E Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, lança a tua rede. Eu acho interessante que Pedro poderia ter dito: Senhor, mas eu trabalhei. E ele disse: Senhor, eu trabalhei a noite toda. Você já parou para pensar? Imagina você chegando do seu trabalho, de um dia de trabalho, finalzinho da tarde, lá para as 18 horas, 19 horas, e você chega na sua casa cansado. Você vai lá, você toma aquele belo banho gostoso, abençoado, não é? Já está sentindo o cheirinho da janta, não é? O cheirinho daquele arrozinho com aquele feijão, uma bênção, hã? Daqui a pouco você recebe um telefonema, é o seu patrão. Dá para você vir aqui urgente, mas é agora. Oh, meu Deus, acabei de tomar banho, cansado, mas é agora. Mas não dá para esperar, não, é agora. Imagina você chegando, um outro exemplo, você chegando em casa, a sua esposa limpou a casa inteirinha, passou o dia inteiro limpando. Ô mulherada abençoada, tranquila. Ô, meu marido está chegando, e você entra com aquele pé sujo, cheio de grama, não é? E vai lá e pisa assim. Ela põe a mão na cabeça e fala: ai, não tem jeito esse marido, não é? Você já imagina você, o trabalho que ela teve, e ela tem que voltar de novo para limpar tudo. Não? Você manda o seu marido fazer, não é? Não, vai lá e limpa. Glória a Deus. Não é assim? Mas imagina Pedro, irmãos, noite toda, cansado, porque o pescador sabe que lavar a rede, o pescador tem que deixar depois ele tem que lavar, enxugar, né? Para que ela não pegue umidade. Então imagina Pedro ali cansado, lavando, já vou para ir para casa descansar. Daqui a pouco Jesus chega: Pedro, vai lá para o mar alto, vai lá, lança as redes. Às vezes a gente critica Pedro, às vezes a gente fala coisas de Pedro. Oh, mas Pedro não estava lá com Jesus na hora certa, Pedro foi um camarada muito bravo, Pedro fez coisas que não devia fazer. Mas naquele momento que ele ouviu a palavra de Jesus, ele disse: sobre a tua palavra, eu estou cansado, Jesus, mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Eu estou desanimado, eu estou cansado, Jesus, mas sobre a tua palavra eu vou ali lançar. Ele obedeceu. Obrigado, irmão. Ele obedeceu a ordem de Jesus. Ele não ficou olhando para o seu estado espiritual, físico. Ele simplesmente ouviu a palavra de Jesus e foi fazer. Às vezes, irmãos, Jesus pede coisas para a gente numa hora que a gente não está preparado para fazer. Às vezes você vem à casa do Senhor com um problema financeiro. Você chega aqui na presença do Senhor com aquele motivo que você precisa de um milagre naquele dia.
Você tem que pagar algo amanhã, depois da manhã. Você vem com aquilo e você ora na presença de Jesus. Jesus, fala comigo essa noite, me abençoa, abre essa porta. E de repente Jesus fala contigo e fala assim: vai visitar o fulano de tal. Mas, espera aí, mas não é isso que eu estou precisando. Eu não estou precisando. Eu estou precisando resolver o meu problema. E Jesus fala contigo pela segunda vez: vai visitar o fulano de tal. Às vezes você vem à igreja com um problema familiar, e você quer colocar na presença do Senhor. Jesus põe a mão sobre esse problema familiar e você vem com esse problema e está focado nesse problema. Daqui a pouco Jesus fala com você através da palavra, usa o irmão para falar: olha, vem aqui ajudar a cuidar da igreja também, que nós estamos precisando de você. Mas eu estou com um problema. O meu problema é familiar, o outro problema é o financeiro. E às vezes Jesus fala contigo de uma forma diferente que você não esperava. Com Pedro foi a mesma coisa. Pedro não esperava aquela palavra de Jesus. Mas muitas vezes Jesus fala contigo porque vai ser através da tua obediência que você vai conquistar a vitória na tua casa, você vai conquistar a vitória na tua área financeira. Às vezes Jesus está esperando uma obediência sua para que a tua vida financeira mude. Às vezes Jesus está esperando uma obediência tua para visitar essa pessoa. E aí a bênção vem. Está compreendendo o que o Espírito Santo está querendo falar contigo nessa noite? Nós colocamos um foco, e às vezes Deus trabalha de uma forma diferente para que esse foco seja atingido. Deus trabalha de diversas formas, irmãos. Nós precisamos estar atentos à voz do Espírito Santo. Pedro entendeu que o mais importante é obedecer a palavra. Mas pastor, não resolveu o meu problema. Obedeça. Porque a tua obediência vai trazer vitória na tua vida. Não é muitas vezes do jeito que eu quero, do jeito que eu penso, mas é do jeito do Senhor na nossa vida. Lança as redes. Diga para o seu irmão que está ao seu lado: lança as redes. Lança as redes. Pastor, não estou pescando nada. Continua lançando. Lança as tuas redes, irmão. Mas há uma terceira atitude que me chamou muita atenção. Essa aqui é tremenda de Pedro. Essa aqui quase me fez chorar. Pedro enxergou a si mesmo. Olha comigo, verso 8. E verso 7, vamos começar. E fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. As redes se encheram de peixes. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Terceira atitude de Pedro. Pedro enxerga o seu estado. Pedro enxerga a si mesmo. Pedro enxerga a sua vida. Pedro viu os barcos se encherem.
Pedro viu que não era merecedor desse milagre, mas Pedro se coloca diante de Jesus, de joelhos. Você já percebeu que muitas vezes quando nós somos abençoados, nós ficamos assim, né? Recebi uma grande bênção. Sabe aquele carro do ano? Aquele Honda, exatamente, aquele novo que saiu. Porque Jesus é comigo. Deixa eu mostrar para toda a igreja. Olha que lindo. Nós ficamos todos cheios, não é? Recebemos uma bênção do Senhor, ficamos todos assim. Meu maravilhoso. Começamos a ficar todo empinado, todo orgulhoso. Mas o interessante aqui, irmãos, é que Pedro, quando recebeu a bênção, ele não ficou assim. Está começando a compreender. Pedro, quando recebeu a bênção da pescaria, uma pescaria que ele poderia ter dito assim: eu vou contar para todo mundo, ninguém fez uma pescaria igual a essa. 2 barcos cheinhos aqui, ó, e eu aqui, ó. Pedro fez isso ou não? Não fez. Não fez. Pedro chegou diante de Jesus: Jesus, eu não sou merecedor disso. Eu não sou merecedor dessa bênção. Eu sou pecador. Eu não mereço isso que o Senhor está fazendo por mim. O Espírito Santo de Deus, Ele falou muito ao meu coração, que muitas bênçãos que nós recebemos nesse tempo, irmãos, nós devemos sim ser gratos a Deus, agradecidos, mas não orgulhosos, não nos achando que somos melhores que ninguém. Mas Pedro, naquele momento, ele tem uma atitude que chamou a atenção de Jesus. Você entende por que certas pessoas são separadas para serem usadas no futuro? Às vezes a gente só vê um lado de Pedro, mas a gente não enxerga a atitude que ele tem. Naquele momento, ele se prostra. Ele diz: Senhor, não, eu não merecia isso tudo, não. Eu sou falho, eu sou homem pecador. Às vezes, quando a gente chega com essa atitude, irmãos, achando que merecemos, Deus tem obrigação de fazer, porque eu não saio da igreja, eu participo de todos os cultos, eu faço isso, eu faço aquilo, parece que a coisa não vem, parece que a coisa demora. Mas quando a gente tem uma atitude diferente, a gente sabe de onde vem, quando as bênçãos caem, é pela misericórdia do Senhor, na minha vida e na sua. Pedro entendeu o recado, Pedro entendeu que aquilo era o Senhor realizando na vida dele. Mas graças a Deus que Pedro resolveu jogar as redes. Ele podia ter desistido quando estava cansado. Talvez você tenha orado muito tempo,
Você tem orado nas madrugadas, você tem orado e não tem visto nada. Você não tem visto, você tem jogado a rede, mas não está acontecendo. Pastor, minha rede está seca, minha rede, os peixinhos sumiram. Será que Deus não está trabalhando na minha vida e na sua? Para que quando a bênção vier, você saiba reconhecer de quem veio. Você saiba olhar e dizer: Senhor, eu não merecia tudo isso não, mas o Senhor foi bom comigo. Atitudes que fazem a diferença. Mas há uma quarta e última atitude de Pedro aqui. Ele priorizou o reino de Deus. Diz aqui a palavra de Deus que Pedro entendeu que o mais importante era seguir Jesus. O versículo 11 diz assim: arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Você vai dizer: pastor, mas deixou também as bênçãos. Deixou os peixes lá, irmão. Deixou a rede, a bênção, os peixes, os barcos, e foi tudo atrás de Jesus. Porque ele entendeu que o mais importante era andar com o autor da bênção, seguir aquele que vai abrir os nossos caminhos, que vai prosperar a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos. Ele priorizou o reino de Deus. Largou tudo. Ele entendeu que ele precisava confiar mais em Jesus. Ele precisava seguir os passos de Jesus. Aquele trabalho já não tinha tanta importância para ele. Era um trabalho importante para sobreviver, sim, mas seguir a Jesus era mais importante. Era primordial para estar na presença de Jesus. O caminho da bênção, o caminho da alegria, ele não está tão longe quanto parece para você, não está tão distante de muita gente, mas alguns encontram, alguns conseguem captar a mensagem do Espírito Santo de Deus, porque estão entrelaçados com Cristo, estão em comunhão, e entende que esse mundo é uma passagem, entende que esse mundo simplesmente, irmãos, é o vestibular de Deus para a minha vida e para a sua, e quando nós somos aprovados, o Senhor começa a preparar para a minha vida e para a sua, as realizações do teu coração, porque Ele que te chamou, que Ele te constituiu, e Ele te edificou a cada dia, para que você fosse aquilo que você é hoje. Aleluia! Glória a Deus. Eu vivo não porque eu quero, eu vivo pelas misericórdias do Senhor. Eu vivo porque eu tenho um Deus que está sobre a minha vida, que tem me ajudado. Eu vivo porque eu estou esperando nas promessas do Pai. Ele não vai me desamparar, Ele não vai me deixar. Eu creio na sua palavra, vou continuar lançando as redes, vou continuar fazendo a minha parte, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para fazer muito mais sobre a minha vida. Aleluia.
glória a Deus nessa noite. Eu olho para nós nessa noite através dessa palavra que o Espírito Santo me deu. Eu não sei como será daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. Eu não sei como será daqui a muitos anos lá na frente. Mas a minha atitude hoje vai fazer a diferença amanhã. O meu andar com Cristo hoje vai fazer a diferença amanhã. Aleluia. Amém. Glória a Deus nessa noite. Eu quero chamar o grupo de louvor a vir subir aqui à frente. Enquanto o louvor estiver aqui ministrando essa noite, essa é uma noite de restauração, essa é uma noite de curas, de mágoas, essa é uma noite em que os seus sonhos podem ser ressuscitados, essa é uma noite que o Espírito de Deus está trabalhando no nosso coração. O Senhor quer fazer na tua vida, quer fazer na minha vida, algo maravilhoso. E nessa noite eu quero convidar você a vir aqui à frente. Mas não venha simplesmente porque o pastor te falou, mas porque você foi tocado pelo Espírito Santo nessa noite. Coloque diante deles os teus projetos, coloque diante deles a tua vida, e creia, irmãos, pegue a tua rede e lance, porque o Senhor, é sobre a palavra de Cristo que nós estamos lançando nesse último tempo. Deus não te chamou para viver por aquilo que o mundo te ensina, mas Jesus te chamou para vivermos pela fé no Filho de Deus, e pela fé eu vou lançar as redes. Eu não estou vendo nada, mas eu creio que a vitória virá no nome de Jesus. Aleluia. Você pode dar uma grande salva de palmas para Jesus?